Uma boa noite a todos. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2024, daremos início à terceira sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos, senhores presentes, senhores que nos assistem de suas casas. Vereador Dito Castro. Presente. Vereador Fábio Tatu. Presente, vereador Fábio Tatu. Vereador Chiquinho do Serrote. Presente, vereador Chiquinho. Vereador Gerson. Presente. Vereador Heitor. Presente, vereador Heitor. Vereadora doutora Inês. Presente. Vereador Beto. Presente. Vereador José Lopes. Presente, vereador José Lopes. Vereador professor Aquino. Presente, professor Aquino. Vereador Capitão Renato. Presente. Vereadora Sandra Kennedy. Presente. Vereador Vander Lopes. Presente, vereador Vander Lopes. Vereador Chavico. Pronto. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Do Executivo. Ofício 07/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2118/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA, LDO e LOA 2024 e da outras providências. Ofício 0824 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2119/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências. Senhor presidente, um instante que a pauta aqui foi lida de maneira errada. Peço desculpas a quem nos assiste, peço desculpas ao público presente. Cancelando aí o ofício 07/2024, ofício 08/2024, vamos lá, ao Executivo. Ofício número 10/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2120/2024, que dispõe sobre a reposição salarial do auxílio alimentação dos servidores da administração pública direta e indireta do município de Registro e da outras providências. E o ofício número 11/2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2121, que revoga o artigo 2º da Lei Municipal 506/2004. E o ofício número 12 de 2024 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2122/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências. Ofício 10, 11, 12/2024, encaminho às comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Por favor. Muito obrigado. Moções. Moção de pesar 0824 do vereador Xavier Rufino de Oliveira, pelo falecimento do senhor Dimas Domingues, ocorrido no dia 13/2/2024. Moção de pesar 0924 do vereador Heitor Pereira Sansão, pelo falecimento do senhor Raimundo Alves dos Reis, ocorrido no dia 14 de fevereiro de 2024.
Moção de aplauso 10/2024, do vereador Chavico. A senhora Neuci Fuji, funcionária do INSS na agência de registro, pelo esforço, dedicação, amor e atuação em sua nobre profissão. Proposta de vida em favor da comunidade de registro e região do Vale do Ribeira. Requerimento 04/2024, do vereador Vander Lopes. Requeiro que seja oficiado à Prefeitura Municipal de Registro, que encaminha a essa Casa de Leis esclarecimento quanto ao procedimento a ser adotado pelo servidor público com transtorno do espectro autista, o TEA. Indicações. Da indicação 133, a indicação 140 de 2024, encontram-se no portal da Câmara para consulta popular. Moções 0809/2024. Oficie-se conforme requerido. Moção de aplauso 10/2024, de autoria do vereador Chavico, encaminho para a ordem do dia. Requerimento 04/2024, de autoria do vereador Vander Lopes Pedroso. Oficie-se conforme requerido. E indicações 133/2024 até a indicação 140/2024 no portal da nossa Casa de Lei. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, vereador Aquino. Tem um projeto aqui de pedido de urgência assinado por 13 vereadores. É o projeto de lei 2120/2024 sobre a reposição salarial e revisão do auxílio alimentação dos servidores da administração. Os vereadores solicitam que coloquem em pauta. Ok, vereador. Antes de colocar para apreensão do plenário, solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a leitura do expediente de diversos. Tem um aí, tem. Ofício número 40/2024 do Tribunal de Contas do Estado, que julga irregular a ata de registro de preço no pregão eletrônico 032/2019, referente ao registro de preços pelo período de 12 meses para as contratações futuras da empresa especializada na prestação de serviços de roçada de estradas urbanas e rurais. Ofício 40/2024, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa de Leis e posterior arquivo. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de Lei 2117, que dispõe sobre a denominação de via pública, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Moção de aplauso número 10/2024, de autoria do senhor vereador Chavico, a senhora Neuci Fuji, funcionária do INSS, na agência de registro, pelo esforço, dedicação, amor e atuação em sua nobre profissão. Proposta de vida em favor da comunidade de registro e região do Vale do Ribeira. Projeto de Lei 2117/2024, encaminho para a ordem do dia. E moção de aplauso 10/2024, de autoria do vereador Chavico, encaminho para a ordem do dia. Foi apresentado um requerimento de regime de urgência especial, assinado por todos os vereadores. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura do mesmo. Senhor presidente, considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do artigo 221, 6º
do Regimento Interno, justifica-se pela necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei em comento para que os setores competentes internos tenham prazo hábil para tomarem as devidas providências e para que surtam seus efeitos este mês, considerando que o presente requerimento de urgência especial se encontra subscrito e formulado por escrito, conforme o artigo 221 do Regimento Interno. Feitas essas considerações, requeremos que a presidência da Câmara Municipal submeta o presente requerimento à apreciação e aprovação do plenário, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos, artigo 144, parágrafo 1º, para que as comissões que não apresentaram parecer até o momento possam fazê-lo. Projeto de Lei 21/20/2024, que dispõe sobre a reposição salarial e revisão do auxílio alimentação dos servidores da administração pública direta e indireta do município de Registro e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Assinado pelos 13 vereadores presentes. Coloco o pedido de urgência especial em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determino que o projeto de lei 2021/2024 vá para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar em pequeno expediente. Boa noite, senhor presidente, senhor e senhora vereador, público presente. O nosso querido professor Djalma, no qual cumprimento o público nessa noite. E o primeiro vereador a fazer uso da palavra nessa noite, o nobre vereador José Lopes. Com a palavra, excelentíssimo vereador José Lopes. Boa noite, senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, nobre pares, funcionário da casa e público presente, aquele que nos assiste via web. Bem, na verdade, eu recebi algum questionamento essa semana, em função da falta de energia no bairro rural, no Ribeirão Branco das Palmeiras. Essa questão da falta de energia aí, eu já venho lutando desde quando entrei nesta Câmara. Inclusive, tem o bairro Jardim, Ribeirão Branco da Mota e São Domingos, mais de 20 a 30 anos reivindicando para que se faça uma transferência de rede de distribuição para o bairro do Serrote. Nós temos também o bairro de Indaiatuba, que constantemente está com falta de energia e reclamando. Anteriormente, a Electro fazia roçada na rede. Hoje já não existe mais isso. A gente vai aí para o sítio aí e vê a rede elétrica toda coberta de vegetação. Então, eu gostaria que o prefeito, o líder do prefeito, tem aqui também o representante do nosso prefeito, para que se tomasse uma medida e falasse com a representante da Electro aqui do Vale de Ribeira. Não deixar só a cargo de vereadores, porque constantemente a gente está recebendo questionamento e é função também do prefeito, quem é responsável dessa secretaria, correr atrás disso, visitar a área urbana, aliás, visitar a área rural, conversar com o povo da área rural, no sentido de que possamos melhorar esse atendimento aos pequenos e que moram na zona rural. Pequenos comerciantes, perde tudo, existe risco de vida, aqueles que usam equipamento elétrico para a saúde. Então, eu gostaria que o prefeito, estiver nos ouvindo aí, o secretário, que tomasse uma medida para que isso possa ser resolvido. Outra questão também que eu trago aqui é questionamento do bairro, já com referência à saúde. Eu não entendo como que se faz liberação de funcionários da saúde, no exemplo médico, para tirar férias.
Nós temos uma médica no bloco B em licença que atendia o paulistano e atendia também o bloco B. E mesmo assim, não sei quem, se é o RH ou é o diretor da saúde que faz a liberação do médico, liberou médico do paulistano. Hoje não tem médico no paulistano e também não tem no bloco B. Então, acho que isso é uma falta de atenção ao atendimento à saúde. E também, já que estou citando a saúde, nós, vereadores, recebemos questionamento com referência à saúde de segunda a segunda. Então, quando a gente ligar para o secretário, que ele nos atenda, porque, na verdade, são coisas que eu, como vereador, a saúde não entendo nada. Então, eu tenho que transferir para alguém. Esse é alguém a quem eu transfiro, é o diretor de saúde, que ele atende mais a gente com carinho, explica bem e nos ouça. É o que tenho para essa noite. Boa noite. Puxa vida. Tá bom, obrigada, viu? Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. O nobre vereador Fábio Cardoso. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, os nossos colaboradores, assessoria, legislativo, vereadores aqui da plenária, meu amigo Nico da barbearia. Também agradeço a presença do professor Djalma, representante aqui do Executivo, e da Noeli, presidente do Conselho Municipal de Saúde, cuja pauta inicial a gente vai abordar, tem todo a ver com a gestão, né, do Conselho também. Eu acho que a gente está numa sessão hoje aqui, claro, tem atenções voltadas aí nas redes sociais, qual eu também quero saudar todos os que estão ligados aqui, principalmente o funcionalismo público, que deve estar conectado no aguardo aqui da votação, que já está encaminhada para a questão da recomposição salarial de 2024. Inclusive, eu quero só adiantar aqui, quero agradecer a liderança de governo, aqui ao presidente Heitor, pela sensibilidade, e todos os vereadores que aqui estão, pela sensibilidade. Hoje a gente passou, logo no primeiro horário da manhã, quando soubemos da entrada do projeto de lei vindo do Executivo quanto à recomposição salarial, já foi um movimento quase que homogêneo, né? Totalmente homogêneo aqui, de vários vereadores se falando pelos grupos de WhatsApp, pelo telefone, da necessidade de quebrar aí, mais uma vez, todos os protocolos a favor do funcionalismo público, que aguardava por essa resposta do dissídio, da recomposição, do RGA que fala, né? Que é a revisão, né? A recomposição geral anual do funcionalismo. Esse ano a gente está com um projeto apresentando o índice do IPCA 4,51. Lembrando sempre que, uma vez já encaminhado para essa casa o percentual, infelizmente os vereadores não podem alterar esse percentual, né? A gente podia, claro, ter construído isso num diálogo antecipado, mas uma vez já enviado para cá, a gente também sabe das limitações do ano eleitoral, né, professor? As limitações, então, acredito que dentro do possível, o 4,51, vamos tentar dar a maior celeridade possível. É o que todo mundo esperava? Claro que não. Talvez nem o próprio Poder Executivo fosse do desejo de dar mais. Mas a gente consegue entender, e se já está aqui, vamos fazer o máximo para já aprová-lo, e aí fica a cargo do nosso amigo líder de governo encaminhar isso para que ainda esse mês esteja na conta dos servidores.
Então vamos para a pauta principal aqui, que é a saúde, né? Hoje não, na verdade, durante todo esse mês de fevereiro, a gente vem tratando quase que diariamente das solicitações sobre a superlotação, demora de atendimento da nossa unidade de pronto atendimento. E a gente tem ido lá várias vezes. Hoje, eu não encontrei a Noeli, mas encontrei outros representantes, encontrei uma representante do Conselho Gestor, acho que do Arapongal, que estava lá. Tinha mais algumas pessoas que são de conselhos gestores. E, realmente, o atendimento na UPA está sobrecarregado. Mas, como estava conversando aqui no início da sessão, com alguns vereadores e com a própria representante do Conselho, as limitações aqui do pronto atendimento, eu acredito que o ponto crucial não é lá. A UPA está superlotada, mas está fazendo, em alguns dias de pico, mais de 500 atendimentos em 24 horas. Não vai conseguir suprir essa demanda. Então, a gente precisa, de maneira urgente, para ontem. Não é nem urgência, porque urgência, né, doutor Inês? Urgência pode se esperar 24 horas, né? Nós estamos falando em emergência mesmo, tem que ser imediato, que já é para começar amanhã. Uma reorganização, doutor Inês, do fluxo do atendimento na atenção básica. A gente precisa reorganizar aí, professor, se puder anotar, e já passar hoje ainda. O prefeito precisa, se ele puder, no primeiro horário da manhã, inclusive, ele está chamando os envolvidos para isso. A gente precisa reorganizar esse fluxo da atenção básica, porque os postinhos de saúde, mais conhecidos, precisam atender a demanda espontânea, inclusive de dengue, que talvez seja a maior demanda atual. A gente está vendo aí, como disse a Sandra, o boom, que ele é sazonal, né? Existe essa questão endêmica, e está no Brasil inteiro a questão da dengue agora. Existe um boom, existe um aumento enorme do número de casos, e a relação que nós temos hoje é inversamente proporcional, professor. Nós temos casos muito altos, aumentando muito no Brasil todo, e o que se vê em registro? Unidades de saúde, algumas sem médico, falta de agentes de combate a endemias, para ajudar na questão da prevenção e no enfrentamento de orientação, falta trabalhadores profissionais e equipamentos, inclusive, para auxiliar justamente até na limpeza dos terrenos. Está faltando fiscal para ir lá notificar o pessoal com mato alto, com entulho no quintal. Está faltando os agentes de endemia suficiente para fazer o trabalho de orientação. E também está faltando essa reorganização para que, se a pessoa tiver sintomas com baixo risco de agravo imediato, ela ser atendida na unidade de saúde mais próxima da casa dela. A gente tem uma rede com, se eu não estiver enganado, são 20 ou 22 unidades de saúde, é isso? Equipes? Unidades não, equipes de saúde. Nós temos equipes de saúde pela cidade toda. Não dá para sobrecarregar e ficar um único ponto específico para atender dengue na UPA. É impossível conseguir atender tudo isso e atender mais todos os outros casos. Baixa complexidade, média complexidade, urgências, emergências, internações, casos sociais. A UPA hoje tem casos sociais internados. Então fica impossível da gente só direcionar o foco na unidade de pronto atendimento. A gente precisa reorganizar isso, a gente precisa garantir que tenha quantidade de médicos suficiente para atender, mas que também tenha equipe de retaguarda suficiente para atender, tanto na UPA quanto na unidade de saúde. Precisa ter equipe de enfermagem para ajudar no acolhimento, precisa ter todos os profissionais dentro da equipe para fazer esse atendimento. Permita uma parte, Tatu? Claro. É bom lembrar que a UPA, ela tem, além de atender a cidade de registro, atende outras cidades também. Isso sobrecarrega de tal forma. Porque é um pronto atendimento de porta aberta. Exatamente. Não pode negar atendimento. Infelizmente, existe uma coisa também, além do município, para reorganizar o atendimento de saúde da nossa região. Mas, assim, a gente precisa garantir isso, reorganizar a atenção básica, garantir os profissionais. Já era para estar criado já um protocolo, um fluxo de atendimento para dengue. E aí, por exemplo, a pessoa vai lá na UPA, está os 4 médicos atendendo, mas o tempo de espera para triagem
e até para o primeiro atendimento não é tão longo. Muitas vezes, aqui, o mais longo, hoje, por exemplo, haviam 15 pessoas para serem atendidas, 40 pessoas para serem medicadas. Só tem 10 ou 12 vagas lá de cadeiras para poder medicar. Então, tinha 22 pessoas, no momento que eu fui lá, esperando lá de fora. Um ambiente extremamente insalubre, abafado, muito calor, muito quente, e torna muito difícil. Tinha criança, tinha gestante, tinha idoso. Então, assim, a gente precisa, de maneira urgente, né, até a gente fez a proposta de tentar ver se existe alguma unidade básica de saúde que possa abrir especificamente para esse atendimento da dengue. A gente conversando aqui da possibilidade de se montar uma tenda para medicar esses pacientes depois do primeiro atendimento, para ficar lá fazendo a medicação, e principalmente para ver o que a gente pode reorganizar dentro daquilo que é mais próximo da casa das pessoas, para já sair dali com o primeiro atendimento feito. E ter essa articulação muito mais rápida, né, Dito? Articulação entre a UPA e as unidades de saúde, porque o paciente é um só, a gente já falou sobre isso aqui. O paciente é um só, não existe o paciente do posto de saúde e o paciente da UPA. Se o paciente é de registro, se a pessoa é de registro, é da cidade. Os serviços precisam estar integrados. E as pessoas também precisam estar integradas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa de maneira urgente, Dito. Antes mesmo de comemorar a eleição do Conselho de Esportes, é ver a questão da saúde. Permita uma parte? Lógico. Então, é aquele negócio, nós conversamos agora há pouco aqui. Você vai no posto de saúde do bairro, o médico não pode atender. Um minuto para concluir. Então, e aí o seu Zé acabou de dizer agora que o paulistano e o bloco B está sem médico. Então, toda essa população vai para onde? Vai para o UPA, né? Infelizmente. É isso. Então, assim, eu tomei todo o tempo desse primeiro expediente para falar sobre isso. Vou já deixar, Chaveco, inscrito, que eu ainda preciso falar, pelo menos hoje, sobre iluminação pública, sobre cavalo solto e sobre a obra ali do Ribeirópolis. Obrigado, boa noite a nós. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. A nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas da mesa diretora, os colegas vereadores, vereadora, doutora Inês, presidente do Conselho Noeli, que bom que você está aqui. Sabemos o quanto você se dedica à questão da saúde e, em específico, à saúde de registro, além de coordenar o programa Mais Médicos aí no Estado, né? Que importante. Cumprimentar também a todos que nos acompanham pela internet, que nos acompanham aqui, presencialmente. Diante do apelo da população, que eu creio que todos nós recebemos no dia de hoje, em relação à saúde, não tem como não tratar do mesmo tema que o meu colega que me antecedeu trouxe, que é o tema da saúde, o tema da dengue, o tema do atendimento na UPA. Eu fico perplexa, na verdade, porque eu queria, e quem sabe, me desculpa até o líder do governo, talvez eu esteja me adiantando, quando eu digo que eu queria ver qual é o planejamento que foi feito. Mas eu me adiantei porque eu acho que se tivesse um planejamento feito, a população saberia pelas redes sociais, porque a prefeitura usa muito rede social e o planejamento deveria estar lá. Porque não é possível a gente dizer que, nossa, o que está acontecendo? O que está acontecendo é sabido de todos nós que a dengue no Brasil, historicamente, nunca teve o número de casos como nós estamos tendo agora, como por conta desse crescimento. A cada 4, 5 anos a gente tem ciclos de dengue. No Brasil cresceu exponencialmente e nós já tivemos mais de 113 mortes no Brasil e mais de 680 mil casos. Nós não podemos dizer que nós estamos sendo pegos desprevenidos. Eu queria saber qual é o plano que foi feito. Qual é o plano que foi feito?
Nós sabíamos que nós íamos ter isto. E aí, é claro que tem questões que são a médio prazo, acho que foram nominadas aqui pelo meu colega, prevenção do ponto de vista de ter agentes de combate a endemias, que tem que estar nas equipes básicas, de ter fiscalização, né, dos imóveis e, enfim, de toda a situação que possa ter os criadouros de dengue. Mas, senhores, fazer prevenção com rede social só, onde é que nós estamos? Eu quero parabenizar, as redes estão sendo bem usadas, eu recebo todos os dias aqui, é importante. Mas e o tradicional carrinho de som? E o tradicional mutirão por bairro, que eu, como prefeita aí, tenho certeza que todos os prefeitos que me antecederam, o próprio prefeito dava exemplo, ia lá catar o fogão velho, o sofá velho, os entulhos, porque tem que fazer uma coleta de material dos entulhos, tem que fazer o famoso mutirão que a vida inteira nós fizemos. Os educadores de saúde pública que nós temos valorosos, tivemos no passado, não tem como não lembrar da Rosa Patucci, né, doutora Inês, nossa colega, que pelo Vale do Ribeira corria, para fazer o beabá, não tem coisa nova, é mutirão de limpeza nos bairros, é carro de som passando nas ruas, é escola falando disto, e é um plano emergencial para contratar quem fiscaliza e para a gente diminuir os criadouros, não tem outra saída. Mas eu quero dizer que a doença está aí e é preciso pensar numa solução para o pronto atendimento. E aí eu quero pedir desculpa para o meu colega, que a gente sempre se soma aqui nos temas da saúde, para discordar fortemente, porque eu não acredito que não seja atenção básica que não esteja atendendo. Não tem como atender. Basta a gente ir nos postinhos, as equipes estão desfalcadas. Não tem enfermeiros, os enfermeiros estão fazendo, como já vieram aqui nessa tribuna dizer, estão fazendo trabalho de manutenção de prédio, estão fazendo trabalho de coordenação de limpeza, estão fazendo tudo aquilo que não é a parte assistencial. Não tem agente comunitário nas equipes, não tem técnicos de enfermagem nas equipes, as equipes estão exauridas. Eu não consigo em todos os conselhos de gestores de saúde, mas naqueles que eu fui, eu fiquei assustada e solidária. E não é agora só que a gente tem o problema, e por isso que eu faço questão, não de discordar do meu colega por discordar, mas para chamar a atenção da gestão. Não é agora que nós vamos fazer os PSFs atender pronto atendimento, ou seja, quando a gente está com o problema, a gente chega lá e o postinho atende. Por quê? Porque tem uma demanda que é agendada, que é o acompanhamento que precisa ser feito, da gestante, do hipertenso, do diabético, de todo aquele acompanhamento que é feito no posto. Isso é um dilema que a gente sofre no SUS há muito tempo, mas nunca foi no posto de saúde que a gente consegue fazer o atendimento da demanda espontânea. As equipes sabem do que eu estou falando, a sobrecarga imensa que elas estão. A gente tem que pensar um plano de contingência, um plano emergencial, um plano para atender essa situação. Quero agradecer minha assessora, a dona Ilma, ela esteve lá na UPA hoje à tarde, eu não estava com condição de ir lá presencialmente, parece que o nó está sendo na medicação. Então, o que pode fazer agora? Uma tenda? Eu sei que curativo, eu sei que vacina não se faz de forma improvisada, mas medicação, não sou da área, aí sim o Fábio pode me ajudar, porque ele é técnico de enfermagem, eu acho que medicação, algumas delas, é possível fazer, né? Em forma... Não, você vai fazer, lógico que você não vai fazer de qualquer jeito, né? Não vai colocar... Não, eu sei, mas você não precisa de ambiente... Dá para fazer. Asséptico, como é o caso curativo, que você tem que ter todos os cuidados de asepsia diferente, não é? Então, eu quero falar fundamentalmente isto. É difícil, dia 19 de fevereiro, com o quadro que nós temos no país, com perspectiva boa, sim, de vacina, mas ainda para um segmento de 10 a 14 anos, que não, e só para cidades que estão, ainda bem que não estávamos ainda, ou não estamos, né, no pico, e, portanto, para cidades que estão, não é no pico, a gente fala que estão com o maior número de concentração de casos. Eu me espanto estar no dia 19 de fevereiro, a gente perguntando qual é o plano. Se tiver, por favor, informe, não a mim, mas a sociedade, e execute esse plano. E execute esse plano, que é, sim, no sentido da prevenção, não tem como não ser, ainda vale a pena, e vamos lá fazer esse grande mutirão na nossa cidade não pode enfrentar a dengue assim, de uma forma tão, não sei como eu classifico, mas modesta, acanhada, é sério, tira vidas. E se aqueles que não, e ainda não queremos falar disso, perdem a vida, é muito grave, são muito graves os sintomas.
Então, faço esse apelo aqui, a nós também, como população, para a gente fazer a nossa parte, é fundamental. Porque é muito mais o vasinho, a água no vasinho de planta, do que, neste caso, do que o ribeirão que não está limpo, que precisa fazer, sim, limpeza, do que daquela água, enfim, da famosa piscina, né, lá do centro social, da DPM, que vou pedir novo laudo diante de tantos pedidos da população, inclusive do ribeirão do Jardim das Palmeiras, mas a informação que nós temos da vigilância é que a técnica que eles estão usando de alevinos é suficiente para garantir que não prolifere os mosquitos. Então, eles estão com uma técnica lá, vou pedir novo laudo para a gente ter essa segurança. Mas, enfim, quero chamar a atenção que são os comportamentos e as mudanças que nós também podemos fazer. Primeiro, alertando o que a prefeitura precisa fazer enquanto ações de saúde, mas também nos chamando a todos nós para as ações que a gente pode e deve fazer na casa da gente. Às vezes é aquele pratinho mais limpo, que parece estar tranquilo, de água, né? Que é o que... E aí tem muita coisa que a gente pode conversar disso, no meu caso agora, mas me chamou a atenção, vereador Gerson, que o mosquitinho lá, o óvulo, né, acho que chama assim, né, ele fica 4, 5 anos, né, doutora Inês? Não pensa que está seco, que está limpo. Se você não lavar e não tirar aquele óvulo, 4, 5 anos ele pode eclodir e virar um mosquito da dengue. É uma coisa bastante séria. Mas, enfim, é uma coisa, não é brincadeira. Por isso que nós tivemos, e eu fiz questão de lembrar aqui, os educadores de saúde pública, porque é uma ação, né, que a gente tem que fazer de forma bastante profissional. Eu queria fazer esse apelo muito urgente, não é? Porque... Ok, estamos tendo muitos atendimentos na UPA e eu quero ser solidária à equipe que está fazendo o seu papel. Estou chamando a atenção aqui, da gestão que precisa ter ações mais contundentes, mais organizadas e para ontem, para nos ajudar a enfrentar essa situação. Eu vou aproveitar do pequeno tempo que tenho. Bom, não tenho mais. Vamos deixar para discutir na hora de discutirmos aí o reajuste do funcionalismo. Que vamos votar hoje, como foi falado, foi unânime a decisão de todos nós, foi dada entrada agora, acho que todos sabem que se votarmos hoje, todos aqui na casa sim, mas todos que estão nos acompanhando, se votarmos hoje, será garantido na inclusão da folha, e, portanto, vão receber no pagamento agora do final do mês. Muito obrigada, senhor presidente, boa noite a todos e todas. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador. Nobre vereador Gerson. Com a palavra, excelentíssimo vereador Gerson Teixeira. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Todos os vereadores e vereadoras e todos que estão assistindo aqui via web. Vamos começar aqui pelo final, que eu não tinha ainda colocado aqui, mas sobre a dengue, né? Acho que é uma pauta muito importante, realmente. E uma das questões também, vereadora, que a gente esquece muitas vezes, e que tem que ser lembrado, são sobre os terrenos baldios que estão aí, casas fechadas, né? Até uma pessoa me falou uma questão interessante, ela falou sobre os drones, né, que andaram vendo sobre a parte do imposto. Eu podia usar também para ver sobre essas casas, porque tem várias casas realmente na cidade, que elas estão fechadas, que a gente não sabe se tem também uma piscina lá sem usar, entendeu? Com certeza, né, também tem água ali parada, né? Então a gente teria que pensar também nesse caso. Então são muitas questões, muitas ações realmente que precisam ser tomadas, né? E também, vereadora, lembrando que o Covid está aí, né? Nós estamos falando sobre a dengue, mas o Covid também está aí, está tendo muitos casos aí na região, né? Minha cunhada lá em Miracatu pegou, aqui em Registro também eu soube de alguns casos também. Então, nós também temos esse problema também, né? Que nós temos que analisar, como a vereadora Sandra falou, precisa ter um programa realmente, né? Para que nós possamos agir o mais rápido possível. Nós sabemos que está aí, está à porta, né? E está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com a Covid, e com tudo que sempre está acontecendo, vem das cidades grandes, né? Vem, a gente começa a ver já no jornal, e inevitavelmente vai chegar aqui no nosso município, como já está chegando, a gente está vendo aí nos postos o que está acontecendo, né? Mas o importante é isso, é conscientizar.
Principalmente as pessoas que têm vizinhos que deixaram a casa, que não tem ninguém morando, que a casa está abandonada, tentar um contato, né, tentar ligar para a prefeitura, para que a prefeitura muitas vezes tenha o contato da pessoa através do IPTU, né, que eles possam estar entrando em contato, porque aí enxuga gelo. Muitas vezes a outra parte ela vai estar fazendo, vai estar correndo, eu vejo os agentes comunitários, o pessoal na rua, né, recolhendo material, vendo o terreno das pessoas, mas nesses locais elas não vão conseguir chegar. Né? Então, a gente precisa realmente ter essa união dos moradores, a conscientização. Essa questão aí, como a vereadora Sandra falou também, sobre o que a gente está recebendo via web, né? É importante também, porque está conscientizando, falta um pouquinho mais, claro. Né? Eu lembro também da época da SUSEM, né? Não sei se tem a SUSEM hoje mais, infelizmente não tem, também fazia um trabalho muito bacana. A gente tem que buscar força, a gente tem que cobrar também isso do governo do Estado. Porque não é só deixar para o município. Né? Isso daí vai refletir para eles também lá. Então, é importante também, sabe, a gente começar a cobrar, porque principalmente a SUSEM era um órgão importante. Era um órgão que era um braço também junto ao município. E hoje nós não temos. Nós dependemos da agente comunitária, algumas vezes, pessoas que não é para estar fazendo aquele serviço, né? Elas fazem de coração muitas vezes, estão lá à frente, e, com certeza, não vai conseguir atingir todas as áreas que realmente precisa. Quer uma parte, vereador? Não? É que eu vi pegando o microfone. E, já que eu comecei do final, então eu vou buscar aqui também o final do que eu tinha escrito aqui. Uma das questões também que eu acho que é importante, que a gente sai um pouquinho dessa área, mas que já foi falado semana passada sobre as estradas rurais, e essa semana aqui me assustou muito, vereadores. Eu tive ali no Limoeiro, ali. Limoeiro é uma estrada que ela faz ligação com o Iguape, que ainda é uma estrada muito importante, tem muitos fazendeiros ali que usam essa estrada, e tem uma parte ali, que eu acredito que acho que deve ser uns 300 metros, que está saindo, está acabando, está assoreando tudo. Já, sabe, e assim, se a gente não correr para achar uma forma de fazer um paliativo e resolver, realmente, não é só fazer paliativo, é resolver a questão, né, nós vamos perder uma estrada muito importante para a cidade, para o município aqui de Registro também, tanto para Iguape, mas principalmente para Registro. Né? E hoje está lá, as pessoas estão vendo que está assoreando a estrada, né, está tendo, claro, tem um problema também, né, com o morador que é de frente ali, mas assim, o que eu apelo para vocês, que a gente possa está tentando resolver. Eu quero ver se semana que vem eu vou estar com o deputado Paulo Correia Júnior e quero levar essa demanda para ele e mostrar a importância que é essa ligação entre Iguape e Registro, principalmente pelo que é passado nessa estrada. Né? É muito importante, realmente, e principalmente para o nosso município. Né? Nós sabemos que é difícil, é uma estrada que, quando tem 2 municípios, assim nós temos problema em vários municípios, quando tem essa questão de um município para outro, sempre um vai deixando para um, vai deixando para outro, só que essa questão do Limoeiro está em Registro. Nós precisamos resolver essa questão, e assim, vereadores, é 150, 200 metros que precisa ser resolvido. Né? E está lá, e nós precisamos lutar. Né? Claro. E não é fácil resolver, né? Não. Porque eu me esqueci o nome do proprietário, o senhor português, né? Isso. Sempre ele cedeu e sempre a gente vai avançando na área dele a estrada. Não dá mais para ser isso, acho que ele nem topa mais isso, porque, historicamente, cada gestão a gente pede um pouquinho e vai fazendo a estrada mais para dentro. A obra de contenção que precisa fazer no Rio é uma obra importante, necessária e que, mas só destacando assim que quem está no ouvido pode falar assim, é só botar, só recuar a estrada, mas não dá para recuar a estrada mais, vereadora, a não ser que comprar a propriedade dele. Só que tem uma questão, você tem que analisar isso na gestão, porque o que você vai gastar ali para fazer essa questão no Rio? Na contenção, eu concordo, estou só dizendo que é muito menor do que você vai fazer para fazer uma outra saída. Que vai passar por outros terrenos, outros sítios. Só para ficar claro que eu estou concordando com o senhor, só estou tentando, sabe que é difícil realmente, mas assim, sempre fica contenção também, e não recuar a estrada, né? Isso mesmo. É uma das coisas que eu peço para vocês, porque a gente sabe que do município é difícil, né? Até por causa de questão ambiental, de verbas, é difícil realmente. Se a gente não tiver um apoio, sabe, se a gente não se unir, buscar força nos nossos deputados,
vai ser difícil realmente, principalmente para essa questão de intermunicipal, né, que a gente sabe que é difícil, né, e mostrar essa importância. Pois não, vereador? Então, essa questão eu também estou correndo atrás, inclusive eu mandei para a CEMIL, Natália Rezende, né, que está vendo para nós esse caso desse desvio. Na verdade, o DR já esteve fiscalizando lá o local, já passou, retornou, falou que, infelizmente, a prefeitura tem que fazer o desvio, que, na verdade, não estão respeitando a área da PP, a área permanente, né, que já estão... Foi suscitado também o muro de contenção, o muro da Rimo, né, o dinheiro para isso, e está difícil. Eu acho que quanto mais o vereador entrar naquela luta lá, é melhor para quem mora naquela região. Pois não, vereador? Gerson, ali o senhor Zé falou de desvio, na verdade, quando a gente for lá, que ele, como a Sandra falou, ele já cedeu várias partes. Ele cedeu Agora, várias vezes. Se desviar, vai Só que entrar o no que acontece? Dele. Que eu quero dizer, se a gente tomar uma ação rápida, né, nós não vamos precisar de um desvio, que vai ser muito mais caro para a prefeitura, entendeu? Mas se fizer, como a vereadora Sandra falou, sabe, tá fazendo uma contenção ali naquela mesma estrada, vai sair bem mais em conta, certo? E assim vai ser mais rápido também, né? Pois, quer falar? Wander? Vereador, rapidinho aqui, só para contribuir com a fala de todos aí. Estrada de domínio público, responsabilidade da prefeitura, mas o rio é da União Federal. Então, assim, sugestão, prefeitura poderia, inclusive, buscar recursos específicos para fazer a contenção do rio, para poder minimizar esses impactos, porque, assim, não adianta fazer o paliativo de ficar mudando a estrada, porque o rio vai entrando, ele vai ter que fazer uma parede de pedra, um guarda-rio muito forte ali, enfim, só para orientá-los que a União Federal tem responsabilidade sobre as intervenções feitas pelo rio. Tá bom? Obrigado, vereador. Vamos também falar de coisas boas, né? Tem ainda. O ano passado eu tive uma reunião lá na Rua B, lá no Jardim das Palmeiras, com os moradores lá sobre o asfalto naquela rua, né? E a maioria das ruas foram asfaltadas e ficou algumas ruas que, infelizmente, não conseguiram, né, verba para ser asfaltada. E ano passado eles passaram essa dificuldade para a gente, principalmente porque é uma rua que ela não tem os padrões, né, da medida que a gente consegue, muitas vezes, aí uma emenda com os deputados, né? E aí eu consegui esse ano aqui, né, 100 mil das minhas emendas impositivas para passar para essa rua. Só que quando foi feito o projeto agora, né, para poder fazer realmente o asfalto, precisou de um pouquinho mais, um pouquinho mais, né, o valor, mais 90 mil. E eu fui conversar com o prefeito hoje, primeiro conversei com a comunidade, né, expliquei o que estava acontecendo, fui conversar com o prefeito, e, graças a Deus, ele foi solícito. Né? Um minuto para concluir. Ele foi solícito e vai, sim, estar passando esse valor também para concluir. Então, essa rua, lá a Rua B do Jardim das Palmeiras, vai ser concluída esse ano. Né? Então, já temos notícias boas aí. Né? Quero aproveitar também para agradecer o André, do Meio Ambiente, os funcionários, que já faz, acho que uns 10 dias que eu fui lá no Chá Ribeira, e um dos pedidos deles era que pudesse ampliar um pouquinho mais a coleta de lixo, que muitas vezes eles tinham que levar o lixo até uma outra estrada e era um pouco mais dificultoso, principalmente em dia de chuva, né? E, desde a semana passada, eles começaram a fazer a coleta mais próxima para eles. Então, também queria deixar esse agradecimento e agradecer aí ao presidente pela paciência e pelo tempo. Obrigado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. A nobre vereadora, doutor Inês. Com a palavra, excelentíssima vereadora, doutor Inês. Boa noite, quero cumprimentar a mesa, através do presidente Heitor, demais vereadores, o público que nos assiste, já estão tocando para mim? Uma culpa, né? Bom, eu acho que é muito evidente a situação da dengue, né, no país inteiro e no nosso país. Um descontrole muito grande que reflete realmente a falta de organização do nosso sistema básico, infelizmente.
Nós que trabalhamos no dia a dia no hospital sentimos isso. Todos os dias, pacientes chegando com queixas suspeitas de dengue, e lá nós temos que fazer a triagem também. Então, é preciso que realmente o prefeito, os secretários, os coordenadores, realmente façam um esforço e se conscientizem dessa necessidade. Senão, teremos muitas pessoas sofrendo as consequências da dengue, que não são poucas, gente. É muito doloroso, febre alta, infecção que realmente acaba tirando as pessoas do seu trabalho, do seu lar, e trazendo consequências graves. E eu digo também que cuido de gestantes, e isso tem trazido problemas muito sérios. Temos que interromper gestações antes do tempo, nenéns que começam a entrar em sofrimento. Então, um cuidado muito maior para com essas pacientes. Então, mais um alerta aqui, além dos que os outros vereadores já fizeram. Muito importante, que todos ajudem a participar, porque é uma prevenção, é tirar aquela água que está ali sobrando, né? Conscientizar as pessoas. Quanto que já foi feito isso na outra vez que nós tivemos aí a epidemia da dengue? Então, vamos voltar a fazer, cada um... Doutora Inês, permita uma parte? Pois não. Todo mundo já falou, e eu só vou assim dar uma... Mas eu, pelo menos, vejo, não sei se eu estou errado, se estiver errado, quero que me perdoe, mas eu não estou vendo como era antigamente, fazer como acho que foi a Sandra que disse, aquela campanha, aquele pessoal, né? Eu sei que, acho que um mês atrás, o meu neto pegou dengue, tem 6 anos, pensa no sofrimento. Não foi alguém fazer uma vistoria, pelo menos ali no redor da vizinhança, para ver se tinha alguma larva, alguma coisa, entendeu? O Agrochaum, semana passada, 4 famílias com dengue. Não vejo ninguém. Lógico que eu sei, conversando com o rapaz lá, o coordenador da vizinhança, ele falou que vai estar poucos funcionários. Mas isso já não é mais novidade, porque o quadro do funcionário está escasso em registro, né? Então, nem pessoal para fazer a limpeza dos postos de saúde tem, imagine para outras coisas. Mas nós temos outro meio, como foi dito aqui, entendeu? Fazer uma convocação emergencial, né? O processo seletivo por 6 meses, ou usar os agentes de saúde, cada um tem o seu setor, para estar fazendo a campanha no dia a dia, já ajuda. Mas no meu bairro, em outros bairros aí que eu converso, não teve ninguém da prefeitura, assim, da saúde, né, fazendo esse tipo de campanha, que é necessário. Lógico, cada um tem que fazer a sua parte, né? Mas nós temos que o poder público tem que fazer mais ainda, porque a gente sabe que com tudo isso o pessoal se negligente. Obrigado. Até pouco. Permita uma pergunta, doutora, uma pergunta mais técnica para a senhora. Eu estive conversando na UPA, né? A UPA, como foi falado pelo vereador Tatu aqui, está passando dos 500 atendimentos lá, né? E uma dos pedidos dos médicos lá para conscientização é que, às vezes, a pessoa está com sintomas, mas mesmo ela não acredita que ela está com dengue. E aí vai a minha pergunta para a senhora. A sorologia tem que fazer 10 dias depois que ela já foi tratada, é isso? Aí a maioria das pessoas não faz essa sorologia, então os casos ficam subnotificados. Ou seja, a gente tem muito mais casos de dengue do que foi notificado. É isso mesmo, doutora? Sim, para aparecer já os anticorpos, eles demoram, né? Então, tem que fazer exame indireto, que são os exames de sangue e a sintomatologia. Isso depois? Não, o exame de sangue pode ser feito logo, porque logo vem a alteração, o exame de hemograma. Tá? E os sintomas. E até há poucos anos atrás existia o SUSEM, né, vereadora Sandra? Que isso realmente, que era do Estado, e isso ajudava a conscientizar, ajudava também a combater, mas trazia uma organização no sistema, né, para a prevenção desses casos de epidemias e endemias. E hoje ficou tudo por conta, realmente, do município, e aí é que a situação está se agravando. Eu acho que o município precisa tomar para si essa responsabilidade,
precisa mesmo, urgente, né? Está faltando alguém para cuidar disso. Eu queria falar aqui um pouco sobre a questão, né, que ainda não terminou, graças a Deus, a questão da discussão da privatização da Sabesp, né? Nós tivemos lá na Assembleia a aprovação da Lei 17.853, agora em dezembro, que autorizou o governo do Estado a promover a privatização da Sabesp. Mas tudo isso ainda precisa que o prefeito assine, as câmaras também concordem, né, e assinem a adesão à URAI, que é esse documento aí, essa unidade de... como é que chama essa URAI? Que seria realmente um documento de adesão a esse novo contrato da empresa que fará a privatização. E o município, os prefeitos, receberam do governador o documento para que assinem esse documento para autorizar a adesão, né, a esse novo sistema, que é a URAI. E deu prazo até 15 de março. Então, até 15 de março, poderá ser discutido, deverá ser discutido em cada município a questão da vantagem ou desvantagem da adesão a esse novo sistema, que é a privatização da Sabesp. Está havendo, então, está sendo organizado audiências públicas em várias regiões, tá? Então, teremos audiência pública na região de São Paulo, na região da Baixada Santista, e também teremos aqui em Registro. Então, a audiência pública será aqui em Registro, no dia 29 de fevereiro, às 14 horas, é uma quinta-feira, na Avenida Wilde José de Souza, 456, ali na Vila Tupi, ali na própria Sabesp, né? Uma sala da Sabesp. Às 14 horas, quinta-feira, dia 29 de fevereiro. E o sindicato da Sabesp, dos trabalhadores, dos universitários, profissionais universitários da Sabesp, enfim, várias organizações que são contra a privatização da Sabesp, elaboraram um documento para que nós, vereadores, tenhamos um pouco mais de informação e tomemos um pouco mais de consciência a respeito do grande prejuízo que será, o retrocesso que será a adesão à privatização da Sabesp. Eu vou depois passar aí para todos os vereadores, para que deem uma olhada e que convidem as pessoas para participarem dessa audiência pública no dia 19, que participem também, porque essa decisão deverá passar pela Câmara e nós, vereadores, temos o dever de ajudar a decidir no sentido da não privatização. Era isso que eu gostaria de dizer, porque a discussão continua. O prazo é até meado de março, para que por enquanto, né, para que os prefeitos, junto aos seus vereadores, tomem essas decisões. Era isso que eu gostaria de dizer. E nós vamos continuar lutando aí contra a privatização da Sabesp. Obrigada. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Beto. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Beto. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento a mesa, aos nobres vereadores aqui presentes, ao público que nos assistem pelo Facebook da Câmara, ao senhor Djalma, também aqui presente, meu amigo Nico, também presente mais uma vez na Câmara. Prazer em tê-los aqui.
O assunto hoje está focado no perigo que estamos correndo aí com relação à dengue e à Covid novamente, né? Então, quando a gente baixa a guarda e pensa que está tudo normal, é bom rever alguns conceitos e tomar o devido cuidado. O número de pessoas sendo atendidas na UPA acaba complicando com aqueles que também têm outros sintomas. E lembrando, frisando aqui o que já foi falado por os demais vereadores, que essa preocupação não é somente dos profissionais, é de todos. Toda a população deve estar envolvida com relação a esse problema que estamos enfrentando. Se a gente for analisar hoje no estado de São Paulo, casos confirmados são 60.337 aproximadamente. Já no Brasil, 530 mil casos. Com 90, vai dar isso, vai dar mais ou menos 90 óbitos. Então é sério, irmão. A gente precisa se atentar para isso. Como podemos fazer cada um a sua parte? Recentemente a gente andou aí pelos bairros, existem muitas casas que estão fechadas, não dá para se entrar, porém, cheio de mato, pode ser que também tenha alguns recipientes com água no seu interior. Como fazer? O que a gente adverte é vizinhos que têm casas dessa forma, entrar em contato com o setor de endemias ou com a prefeitura mesmo, para que sejam notificados o dono dessas residências, para que sejam feitas as devidas limpezas. E, recentemente, eu recebi notícia de um amigo que pegou ele e a sua casa Covid. Então, quer dizer, além de estar preocupado com a dengue, tem o Covid também. Então, se cada um fizer a sua parte, como já foi falado aqui, é uma força-tarefa. Se eu cuidar da minha casa, o vizinho também automaticamente tem que cuidar da casa dele. Porque não basta somente eu ficar preocupado com essa situação. Todos nós temos que estar envolvidos. Afinal de contas, estamos falando de saúde. E o que fazer? O que tomar? Não se toma, doutora Inês, não pode se automedicar diante de uma situação dessa. Existem muitas pessoas que estão aí pesquisando no Google, querendo tomar seu próprio remédio contra este mal. O correto é realmente ir no lugar certo para ver se realmente é Covid, se é dengue, para tomar o devido remédio. Então, isso é uma força-tarefa da nossa cidade. Se cada um fizer a sua parte, com certeza, nós venceremos mais uma vez esse problema que tem assolado a nossa cidade, o nosso estado e o Brasil. Tem tantas coisas que a gente vê acontecendo e justamente isso vem para despertar a nossa atenção e fazer o que é correto. Senhor presidente, era mais esse assunto que deveríamos falar e com relação também, mais uma vez, aos problemas de lâmpadas queimadas, mais uma vez a gente vem falar nessa tribuna. Eu sei que a demanda é gigantesca. Quanto mais a gente envia, mais chega para a gente. Eu sei que tem um canal também na prefeitura que o próprio munícipe pode entrar diretamente lá e solicitar o reparo. Mas nós estamos aí também contribuindo para que esse trabalho seja executado. E falando de animais em rua, cansa, né, Tatu? Roberto, só uma parte. Pode falar. Essa questão do canal da prefeitura para fazer o protocolo online. E eu tenho recebido, a gente recebe muitos pedidos do pessoal que tem uma dificuldade grande de mexer com a questão digital. Sim. Então, assim, o protocolo online, ele é burocrático. Muito. Um simples, com a tecnologia de hoje, se a prefeitura conseguisse colocar aqui, já fica uma sugestão, é uma aba, acho que o capitão é mais moderninho, pop-up, né? Uma abinha que você abrisse ali o site da prefeitura, iluminação pública, peça aqui. A pessoa ia lá, clicava, já caía direto no lugar, e fosse menos burocrático, a pessoa ia lá, dava informação, rua, número da casa, referência,
Muito mais fácil. Você tem que entrar no protocolo. Se você não tiver... Tem muita gente que não tem nem e-mail, Beto. Vai ter que fazer uma conta e tal. É muito burocrático. Obrigado. Obrigado, Tatu. E, na verdade, assim, quando a gente é solicitado para fazer um DOC, quantas pessoas, infelizmente, acabam recorrendo a gente, a nossa assessoria, para estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, concordo plenamente com o vereador Tatu e com os demais, que, com certeza, deveria haver uma facilidade. Já que a gente quer a rapidez para que seja executado esse trabalho, deveria também viabilizar para os munícipes, para que seja feito esse serviço via internet de forma mais fácil. Senhor presidente, era isso. Quero agradecer a todos. Tenham todos uma boa noite. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Pela liderança, a vereadora Sandra Kennedy. Eu volto a essa tribuna, senhor presidente, de uma forma bem breve, mas considerando a gravidade do tema da dengue ainda, e sabendo a falta de diálogo, né, que não nos permite, principalmente a Secretaria da Saúde com o nosso mandato, eu quero usar aqui para fazer um apelo, inclusive ouvindo os colegas. Quando a gente fala o termo, vereador dito, mutirão, que o senhor reforçou aqui, a gente está falando de algo que sai da rotina. Algo que aquilo que você faz na rotina, você deixa de fazer e vamos juntar esforços para uma determinada ação. O que eu volto aqui para dizer é que é preciso, se hoje nós temos poucos funcionários, mas nós temos muitas empresas terceirizadas na área de limpeza. Então, o que eu convido aqui, faço um apelo, é para que redefina, no curto prazo, o plano de trabalho dessas empresas terceirizadas. Em outras palavras, professor Djalma, fazer um grande mutirão, quem está com o contrato da roçada, quem está com o contrato de varrição tem que continuar varrendo, mas tem 3 ou 4 contratos ligados à limpeza pública, que façamos, somado à frente de trabalho, somado aos funcionários da prefeitura, esse grande mutirão de limpeza. Tenho certeza que todos nós recebemos o nosso WhatsApp pedido para chamar a vigilância sanitária porque tem criadouro no vizinho e a pessoa não quer criar problema com o vizinho. E aí nós estamos falando de todos os bairros, não são bairros populares só não. É manutenção de piscina que não é adequada no privado, é criadouro nas vasos de planta, que é o mais comum. Estou falando de toda a população aqui. Para bairros populares, bairros nobres, de toda a população. Então, como eu disse, eu voltei aqui para dizer, vamos pensar num mutirão envolvendo todos os recursos que a prefeitura tem, dos seus contratos ligados à limpeza pública, além da frente de trabalho, além dos servidores. E tenho certeza, quando nós enfrentamos situações como essas, envolvendo defesa civil, seja ela ligada à enchente, a iniciativa privada participa também, é parceira. Não é brincadeira. O vereador Beto trouxe aqui o número de 90 mortes, que está correto, de 15 dias atrás, agora já são 113, de 10 dias atrás, quer dizer, a cada dia aumenta e aumenta muito mais. Então, voltei para fazer esse apelo. E volto aqui, doutora Inês, para mencionar a questão que a senhora trouxe da Sabesp, que eu sei que não caberá, por causa do momento político eleitoral, a tarefa que eu vou ressaltar aqui, a Câmara. Acho que hoje os ânimos são outros, do ponto de vista das relações político-partidárias, o que é natural da democracia. Mas eu vou sugerir às organizações, seja ela Ondas, que reúne os trabalhadores da Sabesp, principalmente os universitários, que é o doutor Amauri, que está à frente disto, o sindicato, todas as entidades que estão organizadas, que busquem a nós, pré-candidatos a prefeitos e prefeitas, para se posicionarem com relação ao tema. Afinal, quem vai lidar com o problema de uma privatização somos nós, quem for eleito. Eu estava ontem no Ribeirão de Registro, problema grande de saneamento, não é de agora, por isso que quando eu demorei e forcei para assinar com a Sabesp, o que a gente queria era realmente colocar universalização, e outras palavras para quem está nos acompanhando, colocar água e esgoto em todos os lugares que não tinham, agora com a privatização fica muito mais difícil. Por que fica difícil? Todo mundo sabe. Porque a divisão, a distribuição dos lucros, dos dividendos, numa empresa, ela passa a ser muito maior para os acionistas. Então, eu vou querer gastar muito menos com investimento,
para sobrar mais lucro para dividir para os acionistas, isso é claro. Vou sugerir às entidades que façam isso no Estado de São Paulo todo, que busquem o apoio dos pré-candidatos para se posicionarem, porque a sociedade agora vai voltar a discutir isso nessas eleições. E é preciso que tenhamos, cada um de nós, clareza com relação a isso. Não será fácil governar qualquer município que seja com uma empresa, abrindo mão de uma empresa da grandeza da Sabesp, com a capacidade de investimento que tem e com a capacidade... Muitos problemas, não tenha dúvida, mas o que eu não quero enfrentar e não quero que a minha população do nosso município enfrente é tarifa alta e sem condição de aumentar 1 metro de esgoto sequer, porque vai ser problema. Então, vou levar isso às entidades, essa sugestão que chame os pré-candidatos a se posicionarem. E acho que nós devíamos usar, termino aqui, senhor presidente, todos os recursos que a gente puder, enquanto Câmara, a nossa comissão se dissolveu depois da sua função, mas para divulgar a audiência pública. Né? Acho que, na medida em que a Câmara divulga, ela não está aqui dizendo o seu posicionamento, ela está divulgando uma audiência pública, onde vamos discutir o tema, não é? Porque já é difícil, 2 horas da tarde, uma audiência pública, não é? Para a população, de forma geral, participar. Então, cada um de nós que tem possibilidade é importante ir lá. Nesse momento de liderança, eu queria me ater a esse tema. Obrigada. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote. Presente, vereador Chiquinho. Nobre vereador Gerson. Presente. Nobre vereador Heitor. Presente. Nobre vereadora doutora Inês. Presente. Nobre vereador Beto. Presente, vereador Beto. Nobre vereador José Lopes. Presente, José Lopes. Nobre vereador professor Aquino. Presente, professor Aquino. Capitão Renato, presente. Nobre vereadora Sandra Kennedy. Presente, Sandra Kennedy. Nobre vereador Vander Lopes. Presente, Vander Lopes. Nobre vereador Chavico. Pronto. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de Lei 2117/2024, que dispõe sobre a denominação de via pública, de autoria do Executivo Municipal, com parecer favorável das comissões permanentes no texto original. Coloco em discussão o projeto de lei 2117/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determino a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo. Projeto de Lei 2120/2024, que dispõe sobre a reposição salarial e revisão do auxílio alimentação dos servidores da administração pública direta e indireta do município de Registro e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Coloco em discussão o projeto 2120/2024, com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Claro que esse é o ápice aqui da sessão. Nós temos aqui 75 pessoas online, depois muitas outras também, algumas nos chamando aí pelos WhatsApp da vida. Quero destacar mais uma vez aqui o papel fundamental dessa casa. Todos sabem, a maioria aqui todos sabem, mas uma parte da população não sabe que os projetos, quando chegam a esta casa, eles têm um procedimento, né, regimental a ser seguido. O projeto da entrada com protocolo, vai para a admissibilidade da Procuradoria da Casa, né, depois é lido na primeira sessão subsequente, vai para as comissões permanentes, para as discussões. Mas houve aí um consenso, né, de todos os vereadores e um trabalho também da equipe técnica da Câmara, aqui em nome da Sandra, nossa secretária legislativa, e do Dr. Hans. A gente agradece a toda a equipe aqui da Câmara Municipal e, com certeza, a pessoa do presidente que capitaneou aí todas as orientações, junto com a mesa diretora,
para, né, fosse agilizado esse processo. É um projeto de lei que estava sendo muito aguardado pelo funcionalismo. Mais uma vez eu digo, o 4,51 é baseado no IPCA, né, de fevereiro a janeiro, fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, 4,51. O 4,51 também foi dado no auxílio alimentação, acho que foi para R$ 444 e alguma coisa, né? Ainda não está longe do desejado, do ideal, principalmente essa questão do auxílio alimentação, que os funcionários fazem, Xavier, com razão, um comparativo na região, né? Você tem aí cidades pagando R$900, R$1.000 de vale alimentação. Eu acredito, sempre falei aqui, é claro que a gente tem uma discussão, inclusive sadia, porque quando se aumenta no vale alimentação, você tem toda a questão de quem é aposentado, de quem é pensionista, que não tem esse impacto, mas eu acho que uma forma também de conseguir agregar em tempo real, né, diretamente ali na boca do caixa, é também pensar num reajuste maior do auxílio alimentação e também pensar para os próximos aí aquela questão escalonada, tabelado, né, com equidade, um reajuste maior para quem ganha menos, um reajuste menor para quem ganha mais. São estudos que podem ser feitos. A gente sempre aqui como Câmara esteve aberto ao diálogo, mas nesse momento o que a gente tem é o 4,51, é falar sim ou não. E nós, com certeza, por unanimidade, vamos falar sim, porque a gente sempre fala sim para o funcionalismo e vamos continuar nas outras lutas que sempre vierem para essa casa, o funcionalismo vai ter prioridade. Então, parabéns, presidente. Em nome do senhor, eu parabenizo todos os vereadores aí, a Câmara Municipal. Continua em discussão, com a palavra a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. Só me lembre quanto tempo eu tenho quando é a intervenção? 10? No total, tenho 10 minutos, porque não é um tema simples. É fato que nós não temos agora o que fazer. 4,51 recupera a inflação que perdeu, e neste momento a gente não tem o que fazer de diferente, sabemos disso. Quando é que a gente tem? Quando a gente vota o orçamento. E foi por isso que eu perguntei quantas vezes nessa Câmara qual era o índice de reajuste que estava sendo proposto quando nós votamos a LOA e a LDO. Principalmente a lei orçamentária, nessa hora que a gente pode mexer. A senhora se lembra? Fizeram audiência pública, a gente perguntava, vários dos colegas estavam aqui, e a prefeitura não sabia, vamos ver, quem sabe. É nessa hora que tem que dizer, tudo bem, eu não sei quantos funcionários eu vou chamar, porque isso impacta na folha, mas eu vou olhar qual é o orçamento e vou dizer, dá para me dar 1% de aumento, não estamos votando aumento nenhum aqui. Todo mundo sabe disso, nós estamos votando só a recuperação da inflação. E a hora que a gente pode, esta casa pode interferir, e tentamos fazer isso, eu mesma levantei isso por 2 ocasiões, em 2 audiências diferentes, e nós não tivemos o debate devido aqui sobre o reajuste possível ou não. Não estou dizendo que dava, mas não fizemos um debate. Dá para ter 1%, 2%, 3%, 10%? Então, primeiro, é isso que eu queria dizer. Segundo, bom, primeiro de tudo é repetir o que o colega já falou. Nesse momento, não tem o que fazer de diferente, esse reajuste que está proposto, no caso de 4,51, que é o IPCA de janeiro a fevereiro, né? O que eu queria destacar é que, ao votarmos esse reajuste, a gente corrige uma coisa bacana. Que bom, palmas. 77 funcionários ganhavam menos de um salário mínimo na prefeitura e recebiam, por decreto, o complemento. Então, com esse reajuste, enfim, vamos ter essa vergonha passada limpo. Vamos ter todo mundo acima do salário mínimo, começando pela parte boa. Agora, nós estamos votando, repito, não tem como ser diferente, mas, enfim, o projeto que foi enviado para cá, ele permanece, pasmem, com 600 funcionários ganhando menos de 1.500 salários, R$ 1.500.
Nós temos mais ou menos 2.000 funcionários. 600 ganham até R$ 1.500. Vamos fazer um corte um pouquinho melhor, que não chega nem a 2 salários mínimos. Vamos falar de R$ 2.500. Quem paga seu boleto, quem faz a compra do mês, quem paga água, luz, telefone, sabe do que eu estou falando. 1.000 funcionários, metade dos funcionários da prefeitura ganham até R$ 2.500. Metade. Que nós temos quase 2.000. Metade dos funcionários da prefeitura de registro sobrevivem com R$ 2.500. Então, a gente, assim, terminando um mandato, mais um mandato, sem fazer o que é fundamental, que é o reenquadramento, que é você ver as categorias que estão ganhando menos e readequar. Nessa turma que nós estamos falando, desses colegas trabalhadores da prefeitura, nós estamos falando de merendeira, nós estamos falando de vigia, de auxiliar de serviços gerais, de atendente, de professores no começo de carreira. Eu esqueci, com certeza, de várias categorias aqui. Nós estamos falando de metade dos funcionários da prefeitura, e eu quero deixar isso claro para a população que nos acompanha, porque o funcionário sabe a dificuldade que é sobreviver com R$ 1.500, 600 funcionários da prefeitura. Ou R$ 2.500, metade dos funcionalismo da prefeitura de registro. Não estou dizendo que os outros ganham muito mais, não. Eu só estou dizendo que alguma coisa precisa ser feita, e para ontem. Mas estamos terminando mais um mandato sem que seja feita. Não sei nem o que dizer, não é? Porque todos... há de se lembrar aqui do Flávio, me esqueci o sobrenome dele, que conseguiu espaço na TV Tribuna e trouxe isto lá em 2017, no governo ainda do Fantin, e a população, como assim? Eu sonhava em fazer concurso público para entrar na prefeitura e não ganhei nem salário mínimo? Foi quando, mais assim, porque, claro, quando você ganha a TV, o espaço na TV, você é ouvido por muito mais gente, e trouxe à tona esta distorção imensa que nossos servidores, a quem eu mando o meu abraço no sentido do reconhecimento, mas a urgente e necessária revisão do pagamento, da remuneração, da valorização destes servidores, que eu nominei alguns aqui que ficam até R$ 2.500, mas esqueci de falar dos cuidadores, esqueci de falar das ADIs, enfim, várias dessas categorias que estão nessa faixa salarial tão baixa que precisa ser revista. É isso que eu queria trazer à tona e lembrar que, portanto, mais importante do que acompanhar a sessão que vota o reajuste é acompanhar, está aqui, nesta casa, a sessão que vota o orçamento. É lá, nessa sessão que vota o orçamento, aqui, que nós temos condição de mexer nisto. Né? É isto. Nenhum aumento salarial, apenas a revisão da inflação. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria deixar aqui uma decepção, né? Eu, que sou funcionário público, minha turma do Barro Branco completou essa semana 19 anos, né? Eu fiquei por quase 17 anos trabalhando na Polícia Militar, e sempre que chegava essa hora de revisão, a gente ficava chateado com o que estava acontecendo, né? Com a desvalorização e tudo mais. E hoje, aqui na Câmara, é hora da gente fazer diferente, de ajudar o funcionalismo público. E quando foi falado hoje que esse projeto entraria em pauta, né, no grupo de vereadores aqui, a minha preocupação era: mas cadê o projeto? Deixa eu ver o que está acontecendo, porque o projeto ele não tinha nem sido lido, ele não tinha passado nem pelo nosso jurídico ainda. Então, eu, particularmente, não tinha ciência. Muito menos fomos convidados para conversar sobre ele, para conversar sobre o orçamento, para conversar sobre... O orçamento foi votado aqui na casa, mas para conversar sobre o valor que seria repassado aos funcionários públicos. E aí é praticamente uma faca no pescoço, né? Se não votar hoje, não entra nesse pagamento agora. Tudo bem que a lei retroage. A lei retroage os seus efeitos a 1 de fevereiro. Receberia depois, os 2 meses? Receberia. Mas não é justo
a gente jogar contra os funcionários agora. Ou seja, não podemos aumentar esse valor. Só podemos votar sim ou não. E chegou na casa no último dia possível. No último dia possível. Se hoje não tivéssemos a força do nosso procurador da casa, dar o parecer da admissibilidade, ou seja, o advogado da casa falou, o projeto pode entrar em pauta. Se não fosse a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente, de colocar esse projeto para ser lido hoje, se não fosse a assinatura dos vereadores para que o projeto fosse votado hoje, esse projeto não seria votado e esse reajuste, que só cobre a inflação, ficaria para o próximo mês. Será que essa decisão foi tomada essa semana pela Prefeitura? Será que não poderia ter sido mandado antes? Será que não poderia ter sido feita uma reunião com os vereadores, para a gente, no mínimo, poder explicar melhor para as categorias o porquê, o 4,51 e não mais? O porquê não um aumento real e apenas a inflação? A gente sabe que o orçamento é enxuto, mas os argumentos nos faltam. Por quê? Porque isso aqui veio goela abaixo do prefeito. Então, essa falta de comunicação, tanto com a Câmara quanto com os funcionários, é muito cruel com os funcionários. Então, o que sobra hoje para os vereadores aqui é votar sim ou não. E se não fosse o trabalho de todos, nem isso faríamos hoje. No último dia, para que no próximo pagamento já entre esses 4,51 que vão compensar a inflação do ano passado. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador, professor Aquino. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar suas excelências, os vereadores, cumprimentar o professor que nos acompanha aqui, o professor Djalma, e os demais presentes, e aquele que nos acompanha através da internet. Senhor presidente, eu fico muito feliz, na verdade, em relação às suas excelências se esforçando nesse momento para que nós possamos aí ajudar os funcionários que tanto trabalham nessa prefeitura, né? Se não fosse eles, a população ia sofrer muito. Eles se dedicam, na verdade, às vezes ganhando tão pouco, mas ganham pouco por quê? Na verdade, os prefeitos anteriores vieram acabando com a valorização do funcionário. Não dava o reajuste. O prefeito que está aí está fazendo o que pode. Pegou uma prefeitura quebrada, sem recurso, deu 10% em 2022, 10,30% aos funcionários. Deu aos funcionários o ano passado, 5, se eu não me engano, foi 5,7%. Esse ano, até Cajati, se eu não me engano, estou citando uma cidade com grande respeito e tenho grande admiração, deu 4% e ainda demitiu os agentes comunitários. E é uma cidade bem mais avançada em recurso. Então, é uma situação difícil e o prefeito procura ainda oferecer aos funcionários a correção da infração, que é 4,51%. E, além disso, foi esse prefeito que aumentou o vale alimentação dos funcionários, porque os outros prefeitos nem estavam aí, nem ligavam para funcionário. Agora vem esse, aumenta o vale alimentação e a situação ainda está difícil. Está difícil, tem que melhorar. Por isso que eu digo à população, eu não tenho pretensão nenhuma de ser prefeito dessa cidade, não tenho, mas que eles escolham a pessoa certa. Que escolha os prefeitos que vão valorizar eles. Porque os prefeitos vão estar com a caneta, vão estar com o orçamento, mas tem que ser um prefeito de responsabilidade também. Não adianta aumentar de uma vez e depois faltar pagamento para eles. Se quebrar lá na frente. A prefeitura até hoje, graças a Deus, tem pago corretamente em dia todos os funcionários. Porque eles têm família, tem pessoas que dependem disso.
Eles se dedicam ali, ó, porque precisam. E se não fosse ele, o município parava. Então, quero agradecer os vereadores, todos os vereadores que estão a favor dos funcionários. Aqui não tem um vereador contra o funcionário. Nenhum. Porque todos reconhecem o trabalho, a dedicação desses funcionários que estão aqui no nosso município. E eu quero parabenizar o prefeito. Parabéns pela atitude. Parabéns pelo reconhecimento. A equipe de finanças, parabéns, porque está fazendo o que pode. Não é fácil, não tem recurso. Estão reconstruindo o município que veio quebrado dos outros prefeitos. Estão tentando levantar o município. Não é fácil. Tem que fazer muita coisa no nosso município. O município cresceu muito. É muita despesa. Só de RH, na folha de pagamento, vai mais da metade. Valorizar as pessoas, é isso que esse prefeito está fazendo. Então, é lógico que vamos encontrar defeito. Eu vou encontrar defeito na minha casa, na casa dos outros, na administração. Eu vou encontrar defeito em todo lugar. Mas eu também tenho que achar as qualidades, os esforços, a dedicação que as pessoas fazem para ajudar os outros. Isso é muito importante, valorizar as pessoas. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer aqui todos aqueles que se esforçaram para ajudar esses funcionários. E parabenizar os funcionários. E a admiração que nós temos e o respeito que nós temos pelo trabalho deles no município. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Não? Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Beto. Obrigado, senhor presidente. Realmente houve um envolvimento de todos para que isso estivesse acontecendo e é uma ansiedade para que seja votado esse projeto. Hoje a gente vê aí a participação de muitos nessa sessão. Uma coisa é certa, o vereador Aquino falou que realmente o prefeito que assumir a cadeira no próximo ano, veja isso com um olhar voltado para que novamente os professores dessa cidade voltem a ser protagonistas, porque, infelizmente, a estagnação em todos os setores, seja aí salarial, também o aumento do auxílio alimentação, foi pouco, mas por quê? Porque estava estagnado. Se isso viesse sendo feito aí durante os anos, hoje não teria esse problema. Hoje os professores estariam satisfeitos também com o seu salário, com o auxílio alimentação. Mas é bom lembrar que governos anteriores fizeram com que esse resultado hoje aparecesse negativamente, mas que haja um olhar, volto a repetir, um olhar clínico para isso, para que os professores, que têm total importância no futuro da nossa cidade, no futuro do nosso país, voltem a ser protagonistas desse cenário. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Projeto de Lei 2120, já com os autógrafos da mesa diretora, enviaremos ao Executivo Municipal amanhã na primeira hora. Moção de aplauso 10, 2024, de autoria do senhor vereador do Nobre, senhor vereador Chavico, a senhora Neuci Fuji, funcionária do INSS na agência de registro, pelo esforço, dedicação, amor e atuação em sua nobre profissão, uma proposta de vida em favor da comunidade de registro e região do Vale do Ribeira. Coloco em discussão, moção de aplauso 10, 2024, Palavras, com a presidente. palavra, excelentíssimo vereador Chavico. Estou um pouco rouco, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. É sempre bom reconhecer as pessoas. Pessoa, principalmente tratando de funcionalismo público. Que muito setor, às vezes,
pensam que estão fazendo um favor, quando deveria prestar um serviço muito bem prestado. Essa funcionária, eu tive o prazer, não só eu, mas de mais algumas pessoas, o carinho, a atenção e o amor com que ela trata as pessoas que ali o procuram. Eu fiquei assim, já muito abismado da maneira como ela se propõe a fazer o serviço dela. Por isso, eu gostaria de deixar registrado nos anais dessa casa, senhor presidente, nobres vereadores, trago essa noite essa moção, peço aos nobres pares que nos ajudem a aprovar, que nós possamos contribuir um pouquinho com esse reconhecimento, que não caia no esquecimento que tal dia, tal pessoa atendeu bem, quando se trata de funcionalismo público. Que muitos, claro, não podemos generalizar, mas muitos deixam a desejar. E isso é muito triste, principalmente INSS, saúde, essas pessoas que mexem com o sentimento das pessoas. Tem que cuidar, senhor presidente, muito bem. E essa Neuci está de parabéns. Parabéns, que mais funcionário do INSS, que mais Neuci apareça, cuidando das pessoas, ajudando, dando a atenção necessária para que as pessoas que ali procuram sejam bem tratadas. Parabéns, Neuci, parabéns, pessoal, o seu funcionalismo do INSS. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a falar e peço o apoio dos demais dessa casa. Continua em discussão. Não havendo vereadores, coloque em votação moção de aplauso 10/2024, de autoria do vereador Chavico. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. A nobre vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Senhor presidente, eu queria só alertar que no portal do Ministério da Saúde tem um mecanismo de busca bem interessante que nos ajuda a ver a gravidade, por isso que todos nós que usamos a palavra hoje aqui nessa casa falamos sobre dengue. Numa pesquisa muito rápida que fiz aqui, ouvindo os colegas, mas pesquisando, me chamou muita atenção, porque as cidades vizinhas nossas aqui, quando a gente fala aquela ideia de coeficiente de incidência, a gente está falando, não importa o tamanho da cidade, você faz a proporção. Todas elas têm um número, um coeficiente, ou seja, uma quantidade proporcional de casos muito menor do que nós. Jacupiranga, 81. Cajati, 270. E Sete Barras, 30 e poucos. Nós estamos falando, e de registro passa... Deixa eu só pegar o registro certinho aqui para falar direitinho. Passa muito mais, o que eu posso falar de forma resumida, que Jacupiranga e Sete Barras, do nosso lado, até que depois eu publico até nas minhas redes para ficar mais fácil, que não deu tempo de fazer essa pesquisa. Registro tem 58 casos suspeitos e 287 o coeficiente de incidência. Quando a gente vai olhar Sete Barras, tem 31 e Jacupiranga, 81. Então, este alerta precisa ser feito. Cidade vizinha. Depois eu vou publicar direitinho, inclusive para os colegas. Vou mandar o endereço aqui. Então, o mosquitinho está aqui. O que está aqui está em Jacupiranga, está em Sete Barras. Então, alguma coisa está errada. Nós precisamos melhorar e fazer a nossa lição de casa urgentemente. Repito, vou publicar depois nas minhas redes sociais, eu não tinha tido tempo de verificar isso. Eu queria, nessa fala final, ainda sobre saúde, um tema que nós conversamos muito aqui, eu particularmente no meu mandato, e independente da forma, tenho certeza que cada colega que está aqui continua se preocupando com as filas de espera.
E filas de espera no especialista. Fila de espera para chegar numa cirurgia. Fila de espera para chegar no exame. Fila de espera para chegar numa consulta com o especialista. Eu fui ao Ministério da Saúde na sexta-feira, antes do Carnaval. Consegui ser atendida pela equipe técnica, porque foi uma viagem de improviso. Fui comemorar meu aniversário de 60 anos junto com a minha família em Goiânia e consegui 2 agendas em Brasília para tratar de temas importantes, que vou falar na semana que vem por causa do horário, mas hoje eu quero falar só sobre esse tema, pedindo ajuda dos colegas. Cada vereador aqui tem relação política com algum deputado na Assembleia Legislativa. Cobrar do governador Tarcísio, gastar o dinheiro que já foi passado. Olha que coisa simples. O dinheiro repassado e não gastado. O que eu descobri lá, vereador Chavico, porque um dia o senhor trouxe também aqui essa preocupação, buscando na área de oftalmologia, que de todo o recurso repassado só foi gasto 30%. De cada 10 pessoas que estão na fila esperando, só 3 foram atendidas, e não por falta de recurso. Eles me deram lá os relatórios todinhos. Aqui o Hospital de Registro e o AME só foi assinado para eles fazerem pertinho, final de novembro. Só estava fazendo o Hospital Regional de Registro e o Hospital São João. As cirurgias, a primeira fase da cirurgia. Então, gente, isso é um crime, eu digo, porque é um crime, porque uma coisa é você não ter recurso, uma coisa é você não ter aderido, não, eu não tenho equipe, não. Todo mundo aderiu, todo mundo participa desse movimento para reduzir as filas. É criminoso isso, e eu faço a minha fala aqui para dizer para a população que tem uma luz no final do túnel. Tem recurso. De cada 10 mil foi gasto 3 mil, ou seja, 30% que foi aplicado apenas. Então, se me permitem os colegas, todo mundo tem contato na Assembleia Legislativa, sermos firmes para cobrar, não depende do DRS aqui, cobrar da Secretaria para que o nosso povo seja atendido. Desculpa, quando eu falei 30%, não é do Estado, não, preciso corrigir aqui, 30% do Vale do Ribeira. 30% do Vale do Ribeira. 30% nós somos lanterninha. No Estado foi um pouco melhor, mas aqui nós somos lanterninhas. Pouco melhor, não foi bom, não. Então, população também que me acompanha, que estiver nos acompanhando a sessão nesse horário, vamos olhar positivo. Tem luz no fim do túnel, tem recurso repassado pelo Ministério da Saúde para a Secretaria Estadual. Mas vamos fazer a nossa parte, nós como lideranças, a população de forma geral tem um recurso importante, que são as redes sociais, cobrar, porque é preciso que esses procedimentos sejam feitos. Todo mundo sabe aqui o que é ter um familiar esperando há anos por um exame. Aproveito para dizer que, olhando as emendas parlamentares que os colegas fizeram, eu vi que vários colegas também foram no mesmo sentido, que nós tomamos decisão, no nosso mandato, de destinar recursos para fazer exames, né? Não me lembro exatamente quais dos colegas, mas muitos dos colegas aqui destinaram, e é fundamental. E, repito, me dirigindo às mulheres, está chegando março, o mês internacional da mulher, nosso mandato tomou a decisão de aplicar quase 90% dos recursos para fazer mamografia, para fazer ultrassom transvaginal e para fazer ultrassom de mama, que é um dos cânceres que mais mata, é o câncer de mama, né, doutora Inês? E a gente tinha, eu não estou com o número atualizado, não, mas em novembro tinha 1.700 mulheres na fila. Já pensou? 1.700 mulheres na fila, com uma oferta menos de 100 por mês, se fosse no ritmo que estava. Então, deixo aqui também esta informação para nós, mulheres, aí, que vai dar para desafogar bastante com esse recurso de R$ 124 mil para realização de exames voltados para a saúde da mulher. Era isso, muito obrigada, boa noite a todos e todas. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Fábio Tatu. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Vou falar daqui mesmo, pá. Senhor presidente, quero usar esse tempo aqui só para tentar complementar um pouquinho a questão da dengue, que a gente falou bastante sobre as medidas, e é claro que tem muita questão também das medidas preventivas que a gente precisa mobilizar. E aí, não é só na saúde, secretaria. A gente pode fazer um trabalho
nas escolas, com as crianças. A gente pode fazer um trabalho nos grupos, nos CRAS, na assistência social, nas escolinhas esportivas, nas escolinhas culturais, porque a dengue é um problema de todos nós. Então, a gente precisa fazer. E olha só, eu estou recebendo aqui, enquanto a sessão está rolando, a gente continua recebendo aqui mensagens que a UPA continua lotada, agora no período noturno reduz, né? São 2 médicos só no contrato, ou seja, o caos tende a piorar. Então, por isso que as ações, que a gente já falou, né, na primeira intervenção, tem que ser imediatas, para amanhã cedo. Não tem como deixar para depois. Mas eu não posso, senhor presidente, também deixar aqui de falar das outras 2 demandas que eu já citei anteriormente. A primeira demanda, o seu Zé compartilha muito comigo aqui, está virando uma piada de mau gosto, que é a questão dos animais soltos. E eu quero que, mais uma vez, eu tenho recebido algumas questões de cavaleiros, de criadores. Eu quero dizer para todos que eu jamais vou ser contra as pessoas que sabem fazer, que gostam de ter a sua criação, o seu cavalo. Inclusive, eu e o capitão Renato estamos aí para essa semana conversar com uma pessoa e mostrar a pessoa que tem uma baia, que cuida direitinho, que tem um espaço adequado. Então, assim, não dá, pessoal, não dá para generalizar as coisas, mas todos os dias eu recebo fotos, vídeos, solicitações de animais nas vias públicas, colocando risco às pessoas. Claro, a grande maioria são cavalos? Sim, mas já recebi de búfalo, de porco, de bode. Tem muito animal solto, de médio e grande porte, que causa risco para as pessoas. Então, prefeito, por favor, vamos tentar chegar num bom senso e tomar uma atitude e fazer o cumprimento da lei. Outra situação também aqui, que é recorrente, e nos últimos dias tem piorado por conta da tempestade que deu, é a questão da iluminação pública. Muitos pontos por toda a cidade, do Jardim Alegre ao Baissununga, ao Agrochá, Vila São Francisco, Vila Romão, tem muito ponto. Então, assim, senhor Djalma, eu acho que a gente precisa dar uma acelerada, porque já fazem minimamente 2 a 3 anos que está sendo feito o processo da questão da concessão dos ativos de iluminação. A gente precisa acelerar esse processo e também precisa revisar essa questão da manutenção, se o contrato permite a ampliação para fazer uma força-tarefa maior, porque a questão da iluminação pública é questão de segurança das pessoas. O Jardim Alegre, lá, por exemplo, no Arapongal, são 3, 4 ruas, está tudo escuro, é na beira da pista, é perigoso. Outros pontos aqui muito perigosos, Rua Argentina, né, Beto, que faz uns dias também já. A gente vai passando da Vila Romão ao Instituto Federal, aquele problema, acho que são 12 ou 13 lâmpadas apagadas. Então, tem muita lâmpada apagada pela cidade, a gente precisa, de alguma forma, melhorar e otimizar isso. E, para finalizar aqui, presidente, hoje estive mais uma vez ali, naquele trecho, Rua Natal, Rua Manaus, José Dias de Araújo. A gente sabe de uma obra que é grandiosa, necessária, mas veja só, não é só transtorno simples para as pessoas fazerem o ir e vir. Nós estamos falando ali, por exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos prejudicando o sustento de uma família ali, que tem um restaurante ali, que vive da questão do marmitex, 70% de prejuízo. 70% de prejuízo. Então, assim, se não vai dar conta, o que a gente está tentando ver lá? Tem uma questão do aterro, que no contrato está escrito o reaterro, e aí o material que está lá hoje, ele está úmido por conta da chuva. Não dá para a prefeitura viabilizar isso legalmente, dentro de todos os procedimentos, para verificar a alteração disso, para ajudar nessa questão do aterro, colocar uma segunda equipe, uma vem fechando o que já foi aberto, e a outra continua fazendo.
conversei com o engenheiro da empresa, ficou uma promessa com os fiscais da prefeitura de amanhã, o próprio dono da empresa está aqui. Eles têm uma preocupação da empresa abandonar e até fazer um novo processo, não dá tempo de fazer esse ano. Mas, assim, o que é certo, as pessoas estão sendo muito prejudicadas ali. Existe um risco iminente de defesa civil ali também. Então, assim, são coisas que vai dando a sensação de que está tudo mal planejado, largado. Então, essas coisas assim, ruas esburacadas, iluminação pública precária. As pessoas vêm reclamar para a gente, o IPTU 2024 já chegou com aumento, e as pessoas, o que elas mais reclamam, mais uma vez vou dizer aqui, não é só de pagar o IPTU, que as pessoas sabem que tem que pagar o imposto, é que esse imposto não está sendo revertido em serviço de qualidade, serviço eficiente. As pessoas reclamam da questão da coleta de lixo, estão pagando taxa de lixo alta. As pessoas reclamam, pô, eu pago contribuição de iluminação pública, pago IPTU, pago taxa de lixo. Lá no Paulistano, né, seu Zé? Ainda está lá, as ruas não tem, no final de rua não tem lâmpada. E tem rua que não tem no final da rua lâmpada, e a lâmpada que tem está queimada. Então, assim, a gente quer serviço público, e isso a gente não está falando esse ano porque é ano eleitoral. Pelo menos da minha parte, eu tenho total tranquilidade do que a gente vem falando ao longo dos anos. E aí é difícil. São coisas que dá para tentar se resolver de maneira mais simplificada. Então, mais uma vez, fica esse meu desabafo nesse segundo ponto, mas a questão da saúde vai ser sempre prioritária, que é para ontem. Não dá para esperar muito, a UPA está lá, superlotada, as pessoas estão desde 4, 5 horas da tarde, já vai dando 9 horas da noite, e fica difícil de conseguir fazer uma gestão disso sem ter uma celeridade nas ações. Obrigado. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Não havendo vereadores, e antes de encerrar, tem um pedido aqui de 1 minuto de silêncio, assinado pelo vereador Heitor Sansão e pelo vereador Capitão Renato. Requerimento de 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, requeiro à mesa pedido de 1 minuto de silêncio, tendo em vista o falecimento do senhor Nivaldo Correa, ocorrido na data de hoje. Plenário vereador Daniel das Neves, 19 de fevereiro de 2024. Assino o presente requerimento, vereador Heitor Pereira Sansão e vereador Capitão Renato. Não havendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores a próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 22 de fevereiro de 2024, quinta-feira, às 18 horas. E a próxima sessão ordinária que realizar-se-á no dia 26 de fevereiro de 2024, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 21 horas e 7 minutos encerro a presente sessão.